Olá, meus amigos, um abraço a todos vocês. É um prazer imenso falar com você, minha amiga, meu amigo, através desta live. Vamos estar juntos por 40 minutos, 45 minutos. É um prazer imenso estar com todos vocês. E hoje nós vamos falar algo muito importante, como nós temos falado todas as quintas-feiras, às 18 horas, quando nós fazemos a nossa live. Mas hoje o assunto é educar as crianças e jovens para o uso seguro da internet. Educar as crianças e jovens para o uso seguro da internet. E nós estamos hoje com um time muito forte que vai nos ajudar, vai esclarecer todas as suas dúvidas e você pode participar conosco, falando seu nome, falando a sua cidade. Também, se você quiser fazer as suas perguntas, vai ter um momento que nós vamos abrir as perguntas para os nossos convidados. As crianças e os adolescentes são os maiores usuários da internet. Com ela, eles pesquisam e se conectam com os amigos e familiares. E nessa pandemia, eles estão ainda mais conectados. Porém, as crianças e adolescentes são os principais alvos da violência na internet. Eles estão expostos ao assédio, ao abuso sexual, racismo, chantagem, bullying, desafio, que levam ao suicídio e entre outros crimes. E é muito importante orientar os nossos filhos e netos sobre o uso seguro e responsável da internet. E para conversar sobre esse assunto, trouxemos um time de especialistas. Eu quero chamar a atenção da mãe, do pai, da senhora, vovó querida, do nosso vovô, você que toma conta de criança, você que tem o seu filho, a sua filha, o seu neto, neta, que gosta de um celular, que gosta de usar um celular. Então, gostaria que vocês também prestassem atenção, façam suas perguntas, porque os nossos especialistas estão aqui para nos ajudar. E os nossos convidados é a doutora Karen Scavacini, psicóloga, especialista em prevenção e pós-venção do suicídio, é doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo, a USP, membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, do Conselho Científico do Centro de Valorização da Vida e cofundadora do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-venção do Suicídio. O doutor Rodrigo Nejimi, psicólogo, doutor em Psicologia Social e pesquisador na área de interseções sociais, interações sociais no ambiente digital, diretor de educação da SaferNet do Brasil, onde coordena ações de promoção de uso seguro, crítico e consciente da internet. E também Daniele Kleiner, gerente de bem-estar do Facebook. Nossos convidados, boa noite a todos. Boa noite, doutora Karen. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Doutor Rodrigo. Boa noite, deputado. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Daniele. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso em poder fazer essa live com a participação de vocês. Por isso, hoje nós convidamos um time forte que vai nos ajudar muito. E é por isso que nós queremos, desde já, chamar a sua atenção, a senhora ou o senhor, para que possa também fazer as suas perguntas. Nós já temos aqui o doutor Daniele, nós já temos perguntas. E a primeira pergunta de abertura da nossa live, nós sabemos que por causa do isolamento social, as crianças e adolescentes estão em casa, ainda mais conectadas à internet.
E esse é o momento que nós, pais, precisamos estar ainda mais vigilantes com o que eles acessem ou com o que estão conversando. Fiquem à vontade para responder, ou a doutora Karen, ou o doutor Rodrigo, ou a Daniele. Fiquem à vontade. Vamos começar, doutora Karen. Vamos lá, então, claro. É muito importante que os pais e educadores estejam presentes, acompanhando essa vida, então, online das crianças, né? Assim como a gente tem a alfabetização, a gente precisa ter a alfabetização digital para ensinar. Como a gente ensina uma criança também, quando ela está na rua ou quando ela está numa praça pública, como que ela pode ficar mais segura? Com quem ela pode falar? Com quem ela não pode falar? O que ela faz se ela encontrar alguma coisa que pode ser perigosa? Então, são informações que a gente vai dar para a criança, orientações e ensinar como ela vai navegar nesse mundo, né? Tem muita confusão achando que como a criança sabe mexer muito facilmente no dispositivo eletrônico, que ela sabe se comportar na internet. Mas ela precisa ser educada, precisa ser ajudada aí nesse trajeto. E as telas podem, sim, ser uma grande fonte de vínculo entre os adultos e as crianças. Mas precisa aí de uma orientação. Doutor Rodrigo. Não, exatamente. Boa noite novamente. Boa noite, doutor. A doutora Karen comentou, né? Acho que a gente está vivendo um momento excepcional da pandemia e mais do que nunca, né? A nossa vida ficou mais digital ainda, né? A gente faz compras, vai muitas vezes participar do culto religioso pela internet, fala com os familiares e amigos pela internet, as crianças estudando pela internet. Então, é um momento excepcional, mas que está, de alguma maneira, fazendo ficar mais visível uma experiência que já faz parte da nossa vida, que é essa experiência com o digital. Então, com todos os desafios do momento da pandemia, eu acho que é um bom momento também para nas famílias, e como família, não só pensando no uso da criança, mas puxar essa conversa na família, né? Falar sobre as experiências do digital, organizar, digamos assim, a rotina da vida digital também, assim como a gente arruma a rotina da casa em geral. É um momento de reflexão para que a gente possa ter na família as crianças protegidas, mas também os adultos e todos nós tirando o melhor proveito dessas tecnologias, sabendo reconhecer situações de violência e de risco, que a gente vai falar daqui a pouquinho algumas mais. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados, começando por você, Daniele. Você tem criança pequena? Tem filho? Filha? Ainda não, deputado, mas pretendo. Rodrigo. 10 meses, deputado. Está aqui na sala ao lado, comendo agora. Bebezinho ainda, sem telas ainda, deputado. 0 horas de tela por enquanto. Doutora Karen. Eu tenho uma menina que fez 13 anos ontem. E se desperta toda a vida. Pois é. As crianças, elas são inteligentes. Eu teve um amigo meu que ele veio falar comigo, ele falou comigo, e isso me chamou a minha atenção para esta live. Por nós vamos tratar de um assunto muito importante, o manuseio dos celulares, das redes sociais, de um celular na mão de uma criança. Você sabe que essas crianças de hoje, elas ficam muito atentas com o que elas ouvem. E a filha dele ouviu uma palavra, transar. Ela ouviu, sabe se foi na casa do vizinho, ela ouviu essa palavra. Pegou o celularzinho e foi pesquisar o que significa a palavra transar. Só que ela não conseguiu entrar nas redes sociais. Então, vocês vejam que é muito importante, Daniele, o que você vai falar sobre a ferramenta que está à disposição dos pais, dos avós, daquela pessoa que tem o cuidado de proteger. Talvez ele não é nem filho dela, mas ela tem o cuidado de proteger aquela criança. Por isso, eu tenho uma pergunta aqui, tanto para a Daniele ou para o doutor Rodrigo. Como os pais podem exercer o seu papel de moderação, especialmente com as crianças? Existem recursos gratuitos que eles podem utilizar para ajudá-los nessa tarefa? Por favor, Daniele, gostaria que você
você falasse, e o doutor também, Rodrigo, pudesse vocês fazer um bate-bola aí, eu queria que vocês falassem sobre o Messenger Kids, que tem milhares de pessoas querendo saber o que é isso. Obrigada, deputado. Super importante a sua colocação. A questão é que quando a gente tem as nossas crianças, nossos jovens conectados, é muito importante que a gente trabalhe com eles essas habilidades que vão permitir que eles saibam como utilizar a tecnologia em seu favor, de maneira positiva, responsável, saudável, e tomando cuidado, e principalmente as menores, há que ter um cuidado especial para que elas não tenham contato com conteúdos inapropriados para a idade delas. Acho que o Rodrigo vai poder falar um pouco mais, né, como especialista, mas do lado do Facebook, uma coisa que eu queria trazer para os pais é que existem ferramentas, que são ferramentas que a gente chama de moderação parental, que permitem a moderação parental. O que significa isso? Permitem que os pais consigam acompanhar melhor como essa criança está utilizando a tecnologia e moderar essa relação entre a criança e a tecnologia, que é muito recomendado principalmente para crianças, né, para crianças menores. Adolescentes, a gente sabe que aí eles já querem uma certa independência, mas sim também é importante acompanhar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas do lado do Facebook, o que é interessante é que o Facebook lançou recentemente no Brasil uma ferramenta chamada Messenger Kids. O que é o Messenger Kids? É um aplicativo de mensagem pensada para crianças poderem se conectar com familiares e amigos de maneira divertida, mas principalmente num espaço seguro e controlado pelos pais. Então, eu queria dizer que o Messenger Kids, ele foi uma ferramenta pensada com muito cuidado por especialistas. O Facebook tem um conselho de especialistas em segurança e desenvolvimento infantil e tiveram muitos meses de pesquisa até chegar nessa versão. Através do Messenger Kids, né, que é um aplicativo gratuito, não tem anúncios, não tem compras integradas. Essa era a pergunta que eu ia fazer, se era gratuito ou se é aquele aplicativo que você entra e você tem que aguentar aquele pacote de propagandas. Não, a gente entende que anúncios não são adequados para crianças, né, assim entendidas como menores de 18 anos, ou de 12 anos. Então a gente criou um aplicativo que é totalmente gratuito, não tem anúncios, não tem compras integradas, e tudo que tem no aplicativo, ele foi pensado por especialistas para estarem apropriados para a criança. Então, o que é importante saber sobre o Messenger Kids? Que os pais têm um painel de controle, né, uma vez que eles criam o aplicativo especificamente. Então, um aplicativo independente, os pais têm que ir na Play Store, na App Store, baixar o aplicativo no aparelho onde a criança vai utilizar. E uma vez que eles criam e autorizam a criação, isso vincula um painel de controle para os pais que fica no perfil pessoal dos pais. Vai entrar lá uma aba Messenger Kids. Quando ele clica nesse painel, os pais têm várias possibilidades de moderar a experiência da criança por meio do aplicativo. Primeiro, moderação importante, são os pais que escolhem as pessoas que podem ou não falar com a criança no aplicativo. Então, um exemplo claro. Se eu tenho uma filha, por exemplo, e a minha filha quer conversar com a filha da doutora Karen, e aí as duas, nós mães, decidimos baixar o aplicativo do Messenger Kids, autorizar a criação, e aí a minha filha fala, mãe, eu queria falar com a filha da doutora Karen. Aí eu, mãe, envio uma solicitação para a Karen, que vai receber no painel dela de controle parental, no perfil dela. Aí a Karen tem a possibilidade de autorizar ou não, ou eliminar esse pedido de autorização. Se a Karen autoriza, aí a minha filha vai estar conectada com a filha da Karen no aplicativo, e aí elas vão poder conversar ali. Sendo que a qualquer momento, se a Karen decidir que a minha filha não se comporta bem, ou que ela não quer que a filha dela fale com a minha filha, ela pode eliminar esse contato da lista de amigos através do controle dela de parental, e a filha dela não terá mais como conversar com a minha filha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que os pais também têm acesso no painel de controle das atividades da criança no aplicativo. Então, os pais podem estabelecer, por exemplo, o tempo de uso que eles querem que a criança tenha contato com o aplicativo. Então, eles podem determinar horários em que o aplicativo não vai estar funcionando, ele vai estar suspenso.
Então, por exemplo, determinar horário de lição de casa ou horário em que tá perto da hora de dormir, que muitos especialistas recomendam que é ideal, perto da hora de dormir, que as crianças não fiquem em contato com telas, porque atrapalha o sono delas, né? Então, os pais podem determinar esses horários, e nesses horários que eles determinarem, o aplicativo vai estar bloqueado. Então, se a criança for escondido lá, tentar usar o aplicativo, por exemplo, no meio da noite, eles vão entrar e vão ver que o aplicativo está dormindo, porque os pais determinaram assim, e só vai voltar a funcionar quando os pais determinarem que volta. E tem outras opções de controle. Então, também no painel de atividades, os pais conseguem ver com quem a criança conversou mais ultimamente, os últimos contatos, quantas mensagens foram enviadas, ou mesmo ligações que foi feita entre as crianças. Também tem um painel que mostra as fotos trocadas entre as crianças, ou jogos que eles possam ter feitos, conversa de texto. Então, eles podem ver essas atividades e podem moderar esse conteúdo. Então, assim, eu convido os pais a conhecerem para encurtar. Né? Sim, senhor. Você vê que a esposa, ela está participando aqui, ó. Ela já mandou um recadinho aí. Porque foi ela que mandou? Os nossos netos gostam de um celular. Ela já está atenta aqui. Que bom. Então, para a esposa do deputado, eu recomendo também que conheça o aplicativo. Deixa eu aproveitar na sua fala. Vamos dizer que um pedófilo, vamos dizer que uma pessoa que abusa de crianças e adolescentes, ele quer entrar neste celular para querer fazer alguma graça com essa criança. Ele vai conseguir ou os pais vão detectar antes? Se for no aplicativo do Messenger Kids, apenas os pais têm a capacidade de autorizar pessoas para conversar com a criança no aplicativo. Então, nesse caso, um estranho ou uma pessoa não desejada, ela não tem acesso especificamente à criança, porque os pais teriam que autorizar, como eu expliquei. Então, isso traz uma segurança extra de que a criança somente vai conversar no aplicativo com pessoas que os pais previamente autorizaram. Entendi. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo? Oi, estava no mudo. Só complementando o que a Daniela traz, a importância de ter essas ferramentas. Eu imagino que deve ter muita gente acompanhando a nossa conversa e fica com aquele pensamento, poxa, mas esse negócio de tecnologia é muito botão, eu não sei muito mexer nessas coisas. O Messenger Kids, o exemplo que a Daniela trouxe, ele é feito pensando também nessas dificuldades, porque uma coisa que a gente tem que entender é que às vezes também tem uma espécie de mito, né? As pessoas acham, às vezes, que é mais difícil do que é de fato. Então, tem ferramentas como essa do Messenger Kids que ajudam muito, né? O exemplo que o deputado deu da pesquisa por uma palavra como transa. Você tem como acionar, por exemplo, dentro de qualquer buscador desses famosos, né, seja do Google, do Bing ou outro buscador na internet, o que se chama restrição de conteúdo. São coisas simples que você pode ativar e quando a criança tenta buscar uma palavra como transa, ou mesmo sexo, ou algum outro palavrão, o próprio buscador vai poder filtrar aquele conteúdo e nem mostra o resultado para aquela criança. Então, são pequenas ferramentas gratuitas, além do Messenger Kids, que vale a pena quem está acompanhando, é pai, é mãe, é tio, avô e avós, que as crianças adoram pegar emprestado, né, o celular dos avós, e você pode acionar esses mecanismos que facilitam muito, porque se tem uma coisa que todo mundo tem que entender, deputado, é que não precisa ser professor de informática, não tem que trabalhar no Facebook ou ser um especialista para fazer uma boa mediação do uso da criança. A dica básica que a gente dá é o seguinte, igual a doutora Karen já comentou, igual a gente cuida quando a criança vai na rua, se ela vai tomar um sorvete, quando ela volta a pé da escola, a gente cuida do acesso dela ao mundo. Lembrar o seguinte, uma tela de celular, de tablet, de computador, coloca a criança na maior praça do mundo, a maior praça do planeta. Então, olhou para uma tela digital, tem uma criança, ela tem idade para estar sozinha na rua? Ela tem idade, maturidade para poder ir sozinha para a escola? Ir sozinha comprar um pão? Se ela ainda não tem habilidade e condição de se proteger sozinha
na rua, certamente ela ainda precisa também de acompanhamento para usar a internet. E é muito legal o Messenger Kids e essas outras ferramentas como uma forma de usar junto. Usar junto, pai, mãe, avô, tio, com a criança, os dois aprendem. A criança ensina coisas novas que você nunca imaginou que tem, mas você também ensina para elas ferramentas de cuidado com agressor sexual, cuidado com o estranho, cuidado com as informações pessoais, e nesse momento é legal que todo mundo aprende e é bom para todo mundo, além de ser uma experiência muito divertida, eu recomendo muito. Eu ainda não faço isso com meu bebê, que tem 10 meses, vai demorar ainda mais um pouquinho, mas faço com meus sobrinhos, minhas sobrinhas, eu aprendo muito usando a internet com eles, e eles também aprendem comigo algumas dicas, porque eu sou lá o tio da segurança e que faz questão de dar dicas também de cuidado. Eu queria, cara, queria, Daniele, que você novamente pudesse só dizer para as pessoas como que elas podem ter essa ferramenta, por favor. Claro, deputado. O aplicativo já está disponível. Então, qualquer loja de aplicativo no seu celular, você pode olhar a loja, procurar por Messenger Kids, e lá vai ter o aplicativo para você baixar. Também tem o site messengerkids.com. Lá vocês têm todas as informações, inclusive tem vídeos para os pais que ensinam como a ferramenta funciona, explica cada uma das ferramentas que eu coloquei aqui, então tem um passo a passo bem bacana. Inclusive, eu queria pedir, se, claro, o senhor permitir, que o Carlos passasse um videozinho de 30 segundos sobre o Messenger Kids que eu trouxe para ilustrar o aplicativo. Vamos lá, vamos ver esse vídeo. Então, esses e outros vídeos vocês encontram no site do messengerkids.com. Como ela mostrou mais ou menos como funciona o painel de controle, como que você controla quem pode falar ou não com seus filhos. Essa é mais uma ferramenta, o Rodrigo mencionou outras, e a gente super recomenda. Inclusive, né, Rodrigo, vocês colocaram no site da SaferNet uma lista, né, de ferramentas que ajudam na moderação parental. Onde que os pais podem encontrar essa lista com esses recursos? Perfeito, Dani. A gente fez uma lista porque, inclusive, a gente considera também a importância desse cuidado e desse acompanhamento em videogames. Videogame hoje não é mais como antigamente, né, que era um cartucho, você jogava fora da internet. Os videogames hoje são grandes computadores na internet. Então, na página da SaferNet no Instagram, que é @SaferNetBR, eu até estou mandando aqui para o Carlos, se ele depois puder colocar aí para vocês, fica mais fácil. A gente tem lá uma lista de passo a passo. Poxa, como é que eu instalo o Messenger Kids? Como é que eu instalo um controle parental no videogame? Tudo isso você encontra no @SaferNetBR, e a gente vai mandar também para o deputado compartilhar, se ele achar que é pertinente, nas redes, para que vocês possam acompanhar. Porque, às vezes, como eu disse, é bem mais simples do que parece, e vocês ficam mais tranquilos. Só lembrando, né, que assim, não tem ferramenta, pessoal, que vai substituir a coisa mais sagrada para a família, que é a relação de confiança. É um diálogo aberto, um diálogo franco, olho no olho, com confiança, sem julgar. Principalmente adolescentes têm medo de que contar qualquer coisa para os pais, a Karen pode falar por experiência muito melhor, mas se você vem com um julgamento de adulto, dando bronca, reclamando, condenando, dando castigo, a primeira reação sua é essa, você inibe com que as crianças e os adolescentes te procurem quando precisarem de ajuda. Então, ter esse diálogo aberto, essa relação de confiança, é ainda a melhor tecnologia do mundo. Se você soma isso com esses dispositivos, como o Messenger Kids, desde criancinha, a criança vai aprender que desde os seus primeiros momentos no celular e no tablet, tem regra, tem combinados, tem que obedecer a essas regras. E aí, isso é muito mais fácil na adolescência,
porque já vai estar incorporado, né? Se você começa, nunca é tarde para começar, mas começar lá na frente, na adolescência, vai ser muito mais difícil, né, cara? Acho que você pode falar muito bem também sobre o desafio com os adolescentes. Doutora, Rodrigo. doutora Karen. Perfeito. Fala, deputado. Eu tenho uma pergunta agora, para o Rodrigo. E os jovens? Como os pais podem orientar os adolescentes sobre o uso seguro, positivo e responsável da internet? Olha só, é importante esse ponto, né? Eu acho que eu acabei comentando na minha fala agora, justamente de quanto antes começar, mais poderosa vai ser a postura, né? Porque, assim, o mais importante não é proibir, a gente incide, né? Proibir não educa, proibir não previne, mas tendo esse diálogo, essa relação de diálogo desde o primeiro acesso à internet, é um avô, é o pai, é a mãe, mesmo que a criança, a gente sabe, ela acessa antes de ganhar o próprio aparelho. Desde o primeiro contato com a internet, esse contato tem que ser feito com acompanhamento de um adulto de confiança, isso continuar, né? Eu resumiria, deputado, para dizer o seguinte, a gente entender que colocar limites para o uso da internet é um limite que a criança e depois o adolescente tem que entender que não é só um bloqueio, uma proibição. As crianças têm que aprender desde cedo, isso vale para a vida, né? Mas para a internet também, que o limite não é só a chatice do pai e da mãe. O limite que os pais e os adultos colocam tem que ser entendidos pela criança como etapas, como um momento de que, se ela provar que ela consegue respeitar os limites que foram combinados, ela ganha mais liberdade. Ela tem que entender que o limite é um passo para ganhar mais liberdade. Mas a liberdade não vai depender só se o pai ou a mãe é legal ou chato. Vai depender dela assumir o compromisso e a responsabilidade de cumprir o combinado. E aí os pais vão flexibilizando conforme ela demonstra que tem respeitado o combinado. Isso é muito legal, porque não fica só aquela ideia de limite igual a proibição. Não, o limite é uma etapa. Se eu cumpro o combinado, eu ganho mais espaço, mais liberdade, e assim na adolescência fica mais fácil também para os pais manterem esse hábito de responsabilização dos próprios adolescentes. Eu diria que esse é um caminho que a gente vê que tem funcionado, e, de novo, é uma tecnologia que todo mundo tem, não precisa ser doutor, não precisa ser profissional de tecnologia, é a tecnologia do cuidado, né? Do estar junto e combinar as coisas. Eu acho que isso tem funcionado. De novo, combinar isso com a própria tecnologia, como o Messenger Kids, a gente tem para o Instagram um material muito legal que a gente também colocou no site, que é um guia para pais falarem com os adolescentes sobre o Instagram. O que é o Instagram, como funciona, como bloquear um usuário, como denunciar um problema, como filtrar conteúdos que a família acha que são impróprios. E tudo isso é legal de fazer junto com os próprios adolescentes. Então, eu acho que esse é um caminho que é possível para todo mundo que está nos acompanhando e tem algum interesse, vai conseguir ver que é possível fazer sem muitos segredos. Agora nós vamos tratar de um assunto muito sério, e que tem acontecido muito no dia de hoje, doutora Karen. E essa pergunta é: como podemos conversar com os jovens sobre a prevenção do suicídio e o uso saudável da tecnologia? Quais dicas vocês dariam para que os pais tenham essa conversa em casa com seus filhos? Bom, deputado, acho que a primeira coisa, né, a gente precisa pensar que precisamos diminuir o tabu e podemos falar sobre assuntos difíceis com os adolescentes, com os jovens. Aliás, precisamos falar disso, porque senão eles vão pegar essa informação, talvez em locais que não tragam aí informações corretas, ou até tragam fake news ou coisas nesse sentido. Então, a primeira coisa é a gente poder parar com o nosso preconceito e trazer esse assunto para o debate. Não tem problema falar abertamente sobre suicídio quando a gente educa, quando a gente acolhe, né? Mas não adianta também a gente forçar a conversa, né? E nem pegar os horários que o adolescente está aberto para conversar e tentar fazer uma palestra, dar um sermão, né?
podemos sim trazer o assunto. E até complementando a fala maravilhosa do Rodrigo, que os pais também precisam ser exemplo. Então não adianta a gente falar para o adolescente, para o jovem, sai do celular, não fica tanto tempo na tela, se ele fica muito na tela, se o pai e a mãe não saem do computador ou do celular o tempo inteiro. Então vale também não só ensinar esses jovens, mas pai e mãe ser exemplo dessas situações. Olha, a gente pode falar sobre esse assunto com esses jovens, trazendo, e até eu queria mostrar para vocês uma campanha que a gente lançou essa semana, chamada Juntos na Internet. Exatamente. Qual é agora? Vamos ver. Isso, vamos ver. Carlos, será que você consegue colocar para a gente a campanha? Vamos ver se ele põe. Olha lá. Então, a gente fez uma série de cards para ajudar justamente as pessoas, né? Então, foi a SaferNet junto com o Instituto Vitaleri, com apoio aí do Facebook e do Instagram, para ensinar as pessoas a falarem sobre conteúdo de suicídio online. Carlos, você pode passar para o próximo slide, por favor? Isso. Então tá lá. São uma série de cards que são de muito fácil acesso. Vocês podem achar esses cards no @SaferNetBR, né, Rodrigo? E no @Vitaleri também. Então, olha só, tenta compreender o universo do jovem. Eu, muitas vezes, sento com a minha filha, né, e a gente tem esse costume aqui em casa de sentar na mesa de jantar, para o almoço, todo mundo junto, e aí a gente conversa. O que você fez? O que você viu na internet hoje? Porque se a internet está sendo uma forma que os adolescentes têm de se comunicarem, principalmente agora com o isolamento social, o que você viu? O que foi legal? Você viu alguma coisa que você não gostou? O que você gosta de fazer lá? Né? Então, vale a gente compreender esse universo, né? E também quais as ferramentas que a gente tem disponíveis. Deixa eu ver, Carlos, pode passar para o próximo, por favor? Isso, manter um diálogo aberto e sincero. Então, como o Rodrigo falou há pouco, ter essa conversa, estar... Quando você se preocupa, quando você está presente na vida do seu filho e da sua filha, aliás, deve ter conversas, né? Sempre. Mas você também fica atento se tem algum sinal, alguma coisa que está preocupando, uma mudança de comportamento, uma mudança na forma até de uso da internet, quer dizer, que alertas que o pai e a mãe podem ter, que o filho pode estar passando aí por algum problema, e ter essa conversa. Carlos, pode ir para o próximo, por favor? Falar abertamente sobre os desafios, que podem ser muito, muito perigosos. Então, a gente ouviu há um tempo atrás Baleia Azul, a Momo, agora estava essa questão do homem pateta. Quer dizer, como que a gente trabalha essas coisas dentro de casa? Falando. Jovem, é curioso. Não adianta a gente chegar e falar, não veja isso. Aí que ele vai dar um jeito de procurar aquele assunto, né? Então, conversar sobre a diferença de brincadeira, de comportamento de risco e de desafios, que podem sim gerar danos físicos. Então, aí a gente conhece diversos desafios dentro disso. E, claro, a gravidade desses danos pode ser muito diferente de pessoa para pessoa, de adolescente para adolescente, dependendo de o que acontece e como ele vai lidar com isso. Carlos, o próximo, por favor. Fique atento a mensagens sensacionalistas. Ou seja, muito acontece, deputado, quando os pais recebem alguma coisa lá no WhatsApp e vão passando sem parar para pensar se aquilo é verdadeiro ou não, e vão criando um estado de pânico. Pânico não ajuda, ele não educa, ele faz com que as pessoas fiquem compartilhando sem pensar naquele conteúdo. Então, cabe também ao pai e à mãe pensar quando ele recebe uma notícia, isso é verdadeiro? Né? Será que os adolescentes estão em risco ou não? E não ficar passando aí informação que não seja verdadeira. Próximo, por favor, Carlos. Vamos lá. Saber os sinais de que algo não vai bem. Então, como eu estava falando há pouco, né? Mudanças bruscas de comportamento, de humor, de sono, de alimentação, de forma do uso da internet. O adolescente querer ficar extremamente isolado, ou muito irritado, ou muito sensível. Aí, vale a gente sentar, bater um papo, conversar, para entender se tem alguma coisa que está incomodando e até ver se ele precisa de uma ajuda especializada. Orientar o jovem sobre o que ele pode fazer, então. Carlos, o próximo, por favor. Isso, exatamente. Porque, assim como a gente estava falando, como o Rodrigo falou, é uma grande praça pública. O que ele vai fazer?
né? Se ele encontrar um perigo pela frente. Então, o que o pai e a mãe vai ensinar? Se você estiver no escuro, se estiver com medo, se tiver alguma coisa acontecendo que não está legal, você vai acender aí uma luz, você vai pedir ajuda, né? Você vai entender o que você vai fazer, e não só você, mas também se um amigo receber um convite para um desafio violento ou algo relacionado, né, com apologia aí ao suicídio. Gente, as plataformas estão cheias de canais de denúncia, aprendam a usar esses canais. Na SaferNet tem uma série de informações também como encontrar esses canais, como que eles são. No Facebook vocês vão encontrar isso. No Instituto Vitaleri também, no site do Instituto, aprendam a fazer denúncia. Viu um conteúdo que você acha que não deve estar lá? Faça alguma coisa. Nunca fique passivo diante de algo que não é legal. Vamos lá, próximo, Carlos. Falar sobre o bullying, né? Então, ensinar sobre a diferença de humor e de agressão, o que é brincadeira, o que não é brincadeira, se faz sofrer e se humilha não é brincadeira. Então, conhecer um pouco mais sobre a questão do cyberbullying e também, Carlos, pode passar para a próxima, por favor? Falar sobre as discriminações online, porque toda forma de discriminação pode ser denunciada. Se tiver conteúdo racista, violência contra a mulher ou homofobia, denuncia, né? E tem o canal da SaferNet Brasil, que recebe as denúncias, que é o denuncie.org.br, que talvez depois o Rodrigo possa contar um pouquinho mais. E olha, só lembrando, Carlos, para o último, por gentileza, que incitação de suicídio é crime. Então, a gente precisa ensinar o jovem e contar para ele que criar conteúdo que incita, glorifica ou estimula comportamento relacionado ao suicídio, além de colocar outras pessoas em risco e causar muito sofrimento, ele pode ser condenado pelos seus atos, pela lei da internet, e menores de 18 anos respondem na justiça junto com os seus pais. Eu queria agora dizer a todos que estão nos assistindo através desta live que nós vamos disponibilizar nas nossas redes sociais todos esses canais que eles estão falando, o SaferNet BR, Mensage Kids, todos nós vamos estar disponibilizando nas nossas redes sociais para ajudar a todas as pessoas. Daniele, como que as empresas de tecnologia, vamos citar o Facebook, estão ajudando as crianças e adolescentes a navegarem de forma segura na internet? Excelente pergunta, deputado. Isso dá uma oportunidade de a gente também mostrar o papel das empresas de tecnologia em ajudar os jovens a ter uma navegação segura. Eu acho que o primeiro ponto é a parte de educação. Então, o que o Facebook tem feito, assim como outras empresas da indústria? Procurado ajuda de especialistas, porque nós somos uma empresa de tecnologia, né? A gente entende de tecnologia, mas a gente não entende de todos os assuntos naturalmente. Então, a gente precisa buscar especialistas, como a doutora Karen, como o Rodrigo da SaferNet e outros, para que eles possam nos orientar de como a gente pode trabalhar melhor os nossos produtos, a tecnologia, as políticas da nossa plataforma. Então, para quem não sabe, o Facebook tem políticas, tem regras de convivência do que pode e não pode ser feito ou publicado para a proteção das pessoas que estão nas plataformas. E a gente busca ajuda de especialistas para entender como melhor construir esses recursos e como ajudar a educar as pessoas nesse sentido. Então, eu vou dar um exemplo. Na parte de educação sobre prevenção do bullying e do discurso discriminatório, o Instagram lançou uma ferramenta que avisa as pessoas no intuito de educar elas sobre uma postagem que elas estão praticamente quase publicando, que pode ser um conteúdo ofensivo. Não sei se algum de vocês já se depararam com essa ferramenta, num momento de calor, começou a escrever uma publicação no Instagram com algumas palavras, né, fortes. A ferramenta, como ela funciona? Ela é alimentada com palavras que normalmente são denunciadas para a gente com palavras ofensivas e que violam as políticas, os padrões da comunidade do Facebook e do Instagram. Então, aí você começa a escrever a publicação, a ferramenta às vezes detecta essas palavras e te avisa e fala, olha, essas palavras que você está usando são consideradas ofensivas pelas pessoas e são denunciadas. Você tem certeza que você quer continuar com essa publicação? E aí você tem uma oportunidade de pensar melhor sobre isso, reescrever sua publicação de uma maneira muito mais adequada e publicar. E por que a gente criou essa ferramenta?
Primeiro, porque a gente fez uma pesquisa e a gente viu que quando a gente traz esse alerta para as pessoas, muitas vezes elas repensam de fato aquele comentário e publicam algo muito mais respeitoso. E segundo, o intuito é justamente educar as pessoas, porque nem sempre elas estão sensibilizadas para o fato de que um comentário na internet pode sim ser ofensivo, pode machucar outra pessoa. Então, essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado do lado de combinando educação com tecnologia. Outra coisa importante é a gente trabalhar também a educação dos nossos jovens especificamente. Então, do lado da plataforma, a gente traz mais avisos educativos para os adolescentes que estão utilizando as nossas plataformas. Importante dizer que o Facebook apenas permite jovens acima de 13 anos que criem suas contas. Pais, mãe, não incentivem seus filhos menores de 13 anos a criarem contas no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. Esse não é um lugar apropriado para crianças, esse é um lugar apropriado para adolescentes para cima, ok? Esse é o primeiro recado que eu dou. Mas a gente trabalha também para remover eventuais contas, toda e qualquer conta que a gente encontre de menor de 13 anos, a gente remove porque viola nossas políticas. Mas a gente tem, para os adolescentes, né, a gente tem um cuidado especial na nossa plataforma. Por exemplo, primeiro, eles têm mais avisos educativos. Então, um adolescente, quando ele recebe uma solicitação de amizade no Facebook, junto vem um aviso, uma mensagem dizendo para ele: apenas aceite solicitações de amizade de pessoas que você conheça na vida real. É um aviso para que eles tomem e tenham consciência de que é ideal apenas adicionar pessoas que eles realmente têm uma referência na vida real. Outra coisa que a gente também faz é proteger eles de conteúdos inapropriados para a idade deles. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação de uma ONG de proteção de animais que posta um vídeo forte, tem um maus trato de animais, é um vídeo gráfico, violento, mas que está denunciando uma situação de maus trato de animais. Esse é um vídeo que não necessariamente a gente vai remover da plataforma. Por quê? Porque a gente sabe que a plataforma também é um lugar para que as pessoas possam falar das causas que importam para elas e possam conscientizar outras pessoas sobre isso. No entanto, se a gente entender que não é um conteúdo adequado para os adolescentes, mas apenas para os adultos, a gente pode separar esse conteúdo, o que a gente chama de age gating, ou seja, a gente barra esse conteúdo para menores de 18 anos na plataforma e apenas os adultos vão ter acesso a ele. Então, são algumas medidas que a gente toma dentro da tecnologia para tentar adequar e fazer com que a nossa plataforma seja de fato um lugar seguro e acolhedor para todos, mas especialmente para os mais jovens. E, por fim, uma parte importante são apoio a projetos de organizações que já trabalham há muitos anos nessa frente, como o próprio Instituto Vitaleri e a SaferNet, para que eles possam ter um alcance maior na educação de pais, mães, adolescentes e educadores. Então, esse é o caso da campanha Juntos na Internet, que a gente ajudou a apoiar. É também o caso de um projeto que muito em breve a gente vai poder anunciar com a SaferNet, que visa educar jovens, que a gente também está ajudando a patrocinar para todo o Brasil. Então, são algumas das coisas que a gente tem feito para garantir, né, que, de fato, os nossos jovens sejam verdadeiros cidadãos digitais, sabendo utilizar a internet e a tecnologia de maneira positiva e a seu favor. Muito bem. Nós vamos abrir agora para que quem quiser fazer perguntas já estão aqui. A Beatriz Cavalari. Querido, sou Beatriz, conselheira tutelar em Votuporanga, São Paulo. O que vocês sugerem como meio de ação para que as redes municipais possam contribuir com os pais nesse tema? Especialmente aqueles pais com idade mais avançada, que não têm facilidade com meios digitais. Fique à vontade. Para um dos três, quem quiser responder, doutor Rodrigo ou a Daniela. Posso com prazer, acho que a Daniela também, como preferir. Agora, eu diria o seguinte... A resposta, vocês podem enviar agora as suas perguntas, vamos abrir um espaço para as perguntas, então fiquem à vontade para enviar as suas perguntas. Doutor Rodrigo, pode responder. Muito bom. Não, é importante essa pergunta, porque ela chama atenção para uma coisa que no final é inevitável que esse desafio é de todos nós. Não pode ser só a responsabilidade do pai e da mãe, não pode ser só a responsabilidade das empresas,
Não pode também, de maneira alguma, ficar tudo na mão da criança à deriva, infelizmente. Muitas vezes a criança tem que se virar sozinha, e algumas pesquisas mostram que, na ausência de familiares e educadores, elas buscam outras crianças para pedir ajuda. Então, né, o parlamento, os deputados, como o deputado tem feito um trabalho na frente parlamentar, é super importante somar esses esforços. Então, a resposta objetiva para a colega da pergunta é: dá para fazer via Conselho Tutelar, via Conselho do Direito da Criança, mobilização para que esse tema entre nas formações. Então, por exemplo, a gente vem militando há um tempo para isso. As escolas de conselhos tutelares e conselhos de direitos precisam ter pelo menos um módulo de formação para que conselheiros e conselheiras possam também ter essa informação que a gente está discutindo aqui agora, para levar para as famílias, mas levar também para a escola. Eu acho que é inevitável a gente ter, na educação básica, uma boa a parte do conteúdo dedicado também à cidadania digital. E como a Dani comentou, né, em breve a gente vai ter boas novidades para a colega que fez a pergunta, se capacitar, e mais do que isso, ter materiais práticos para ela mesma levar isso numa palestra com pais, quem está acompanhando está numa instituição religiosa, professores, ou mesmo uma família. Vamos juntar ali um momento de aprendizado da família e ter materiais práticos para aprender fazendo a segurança. E eu vou querer depois fazer uma live para a gente anunciar também aqui esse lançamento. Então, vocês já estão convidados. Com certeza. Combinado. É um prazer. Ana Paula Cruz, como será a aplicação para a aderência do público? Acho que ela deve estar falando dessa ferramenta, acho que ainda vocês não lançaram ainda, né? Acho que a Karen pode falar, o Dani, do material que a doutora Karen acabou de mostrar, que esse já está disponível. Eu acho que ele é muito legal, porque ele é um material, inclusive, que vai ser usado de novo, prático. Simplesmente abrir na internet, olhar esse material junto com o adolescente, ou você é avô, ou é avó, ou é tia, chama lá, marca lá a sua irmã, o seu irmão, o seu familiar que tem um adolescente, que tem um jovem, faz essa circulação nos grupos de Zap, né? Tem tanta coisa inútil, mas também tem coisa legal. Então, fazer circular o material, não sei se Daniela ou Karen querem comentar, mas esse material já está pronto e é um material concreto para adesão do público, né? Se tiver mais alguma pergunta, Carlos, pode. Doutora Karen, o que a doutora Karen diz para alertar os pais sobre esses personagens da internet, como Homem Pateta, Desafio Baleia Azul, Monca e entre outros? Bom, acho que eu já desmutei. Tati, é o seguinte, eu estava esse material que o Rodrigo até comentou, ele traz aí algumas sugestões de como abordar esses assuntos também, né, de pensar sobre esses assuntos e abordar esses assuntos com os jovens. Eu acho que vale, primeiro, entender o quanto que isso é real, o quanto que isso está acontecendo ou não, porque muita coisa se baseia em fake news e acaba virando quase como se fosse verdade e não é, né? E aí traz um pânico para algo que, na verdade, não existe. O importante é que o pai e a mãe possam conversar com o jovem sobre as coisas que ele vê na internet. E o que ele faz se ele receber, por exemplo, um convite para alguma coisa que não seja bacana, né? Então, esse cuidado vai para várias áreas, não é só para esses desafios ou para esses personagens que aparecem. Vale muito o bom senso de todos que recebem as informações para buscarem, então, em fontes confiáveis, se isso realmente procede ou não, e bater esse papo aí com os jovens, com os adolescentes, se eles receberem alguma coisa, o que eles podem fazer. Tem um outro material que eu queria sugerir também, né, que foi feito, que é o Em Casa com Saúde, que traz um monte de informações e de dicas sobre saúde mental agora durante a pandemia, que pode ajudar também famílias, pais, pessoas com crianças em casa a passarem por esse momento, e também fala um pouco do uso da tecnologia. E só para finalizar, deputado, para não pegar mais tempo, lá no Instagram tem uma outra ferramenta interessante que fala de saúde mental, que são as guias de saúde mental, que está lá no @Vitaleri, que tem, gente, um monte de dicas de autocuidado, do que a gente, coisas que a gente pode conversar, e
conteúdos muito bacanas e muito legais que tem na internet, que podem sim ser fonte de conversa, de diálogo e de momentos legais em família. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de vocês, que foi ótimo. Nós vamos marcar em breve uma outra para a gente falar mais, porque o tempo é curto e nós temos muita coisa para falar. E eu gostaria, Rodrigo, das suas considerações finais. Meu muito obrigado pela sua participação. Bom, primeiro, eu que agradeço, em nome da SaferNet, deputado, a oportunidade de criar esse espaço, né, de dar atenção a esse tema, convidando as pessoas a fazerem essa reflexão. Realmente um tema que não pode ficar de fora das nossas conversas, nas famílias, nas escolas. Parabéns pela iniciativa, contem conosco. E insisto com a palavra final, assim, não vamos criar uma espécie de bicho de 7 cabeças quando a gente fala de internet e crianças. Como a doutora Karen falou, tem muita notícia falsa, tem muito pânico, tem muita coisa que é feita só para deixar a gente angustiado. Então, vamos olhar, tem material bom, o Carlos com certeza vai compartilhar com vocês. Vamos pegar esses materiais que já são feitos, já estão prontos, e vamos fazer um bom diálogo para que todo mundo aprenda a usar o melhor da internet e a gente denunciar quando tiver coisa ruim, mas focar no positivo. Acho que a gente está num momento de crise e focar no positivo, no que inspira, no que faz bem, acho que é o melhor caminho. E falar de cidadania e segurança digital faz bem para todos nós, para todas as idades. Então, muito obrigado, contem com nós e fiquem bem aí para a gente superar esse momento difícil que estamos vivendo. Parabéns pela iniciativa, deputado e toda a equipe. Obrigado. Doutora Karen, muito obrigado e as suas considerações finais. Bom, também gostaria de agradecer, estar aqui com esses convidados, né, com o Rodrigo, com a Dani, com o senhor, poder trazer esse assunto tão importante, acho que poder trazer isso para o debate e aumentar essa consciência de todos, né, com relação à internet, a esse uso seguro e saudável da internet, que tem tanta coisa legal que a gente pode usar, mas que também a gente precisa aprender a navegar, como andar mesmo de forma segura aí por essa praça pública aí tão grande. Pais e familiares que estejam vendo essa live, estejam atentos aos seus filhos, conversem, o diálogo sempre vai ser a melhor saída. E olha, tem muito material bom que pode ser usado, contem com a gente. E muito obrigado, deputado, foi uma excelente iniciativa poder trazer esse assunto para a conversa. Eu que agradeço. Daniele, meu muito obrigado e as suas considerações finais. Eu que agradeço também, como meus colegas, a oportunidade de estar aqui, de participar desse painel, de trazer um assunto tão importante. Para a gente é uma honra poder trazer um pouco do que o Facebook tem feito, mas eu acho que muita coisa bacana a gente trouxe aqui como recomendação. A primeira coisa que eu gostaria de recomendar para os pais é sigam a SaferNet, sigam o Vitaleri, tem sempre coisa nova, tem sempre dicas, tem sempre conteúdos importantes que podem ajudar vocês no seu dia a dia a orientar os jovens e as crianças no uso saudável da tecnologia. E pais, cuidadores, tios, não se sintam jamais intimidados ao pensar que o jovem ou a criança sabe mais de tecnologia que você. Isso não é verdade, sabe por quê? Utilizar bem a tecnologia não é só saber utilizar aquele aplicativo novo, aquela configuração e aquela ferramenta. Saber utilizar bem é saber utilizar com consciência, com responsabilidade, com pensamento crítico, com empatia, entendendo quais são os momentos de risco e sabendo sacar o que a internet e a tecnologia tem de melhor para a vida de vocês. E isso, vocês têm muito a agregar para os jovens. Esse conhecimento que vocês têm como adultos, trazendo essa orientação para as crianças e para os jovens, é o que há de mais precioso na relação do jovem com a tecnologia. Então, estejam presentes, como o Rodrigo falou, não tenham vergonha de pedir para eles ensinarem vocês a utilizarem aquele novo aplicativo que surgiu, aquele de música. Aproveita esse momento para fazer um momento em família, para se divertirem e façam disso mais um momento bacana que vocês podem aproveitar com eles. Obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês, mais uma vez, rapidinho agora, que nós já estamos estourando o tempo. Eu vou até às 10 da noite, por mim não tem problema. A minha preocupação é vocês. Instituto Vita Aleri, é isso mesmo, doutora?
É isso mesmo, exatamente. Instituto, é o @Vitaleri ou pelo site www.vitaaleri.com.br. Doutor Rodrigo, SaferNet. SaferNet BR no Instagram, mas para ficar mais fácil, o site pode ser o denuncie.org.br ou canal de ajuda, esse é fácil, hein? canaldeajuda.org.br. A gente tem uma equipe lá de prontidão para responder as dúvidas que a gente não conseguiu responder hoje aqui, que eu vi cyberbullying, violência sexual, canaldeajuda.org.br. A gente está de plantão lá para poder responder as suas dúvidas. Daniele, lembrando que nós vamos ter um curso, né? Muito bom aqui. Pois é, mas acho que de recurso interessante que eu falei hoje, messengerkids.com, lá vocês podem encontrar mais sobre essa ferramenta de moderação parental, e também no facebook.com/safety, SAFETY. Depois a gente pode postar esse conteúdo lá na nossa central de segurança. Tem vários recursos interessantes para os pais, inclusive recursos sobre como lidar com bullying, ou mesmo como promover bem-estar, a prevenção do suicídio, tudo tá por lá e é bem bacana o material. Nós vamos colocar tudo isso nas nossas redes sociais. Se eu não me engano, acho que é em setembro que nós vamos ter um curso aqui, dado pelo Facebook, aqui na região metropolitana de Campinas, também que nós já falamos e já... Da Estação Hack. Isso, Estação Hack. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela participação de vocês. E eu gostaria de falar a todos os nossos amigos e amigas que participaram desta live, que a semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos ter uma equipe muito forte. Vai ser 3 também, que eu gostei de 3, hein? Nós vamos trazer 3 médicos, que eles vão também discutindo e debatendo sobre a pandemia e o coronavírus. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.